E aí, pessoal, tudo bom? Estão ouvindo direito aí? Quem puder me dar um oi sobre o som. Já tá entrando gente. Alguém pode escrever aí, o som tá legal. Só para eu saber se tá tudo certo antes que eu bote a Laura aí pra gente deixar isso tudo organizado, tá bom? Tá bom? Dá pra ouvir direito? Legal, massa. Então, galera, daqui a pouquinho a Laura Carvalho, economista, vai estar por aí para conversar com a gente. Antes eu quero falar rapidamente para vocês sobre os acontecimentos das últimas horas, né? Vocês devem estar acompanhando. O Brasil teve uma escalada de casos aí bastante importante, né? Não sei se vocês chegaram a ver os gráficos já que estão circulando por aí. Eu até postei um ontem à noite. Deixa eu ver se ele está à mão aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. A gente está basicamente seguindo uma curva muito próxima à curva italiana, né? Como já foi falado antes, né? Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui. Olha aí, ó. Vamos ver se não fica muito ruim para vocês verem. Olha aí, são os casos de coronavírus do Brasil, do primeiro caso confirmado em 26 de fevereiro, primeira morte em 16 de março, os dois em São Paulo. São Paulo está sendo o grande foco agora, né? E esse é o gráfico. Como vocês podem ver, é um gráfico de crescimento exponencial, muito parecido com os outros países que a gente já viu, como se a gente não tivesse tido os exemplos, né? Para olhar isso com calma, né? E 1.600 casos, a expectativa a seguir essa linha é que a gente termine a semana aí com 10 mil casos, talvez. Então a gente vai começar uma semana de contagem de corpos mesmo. Essa é a expectativa, infelizmente, não tem outra notícia para dar. O caso da Itália, ontem, a princípio, parece que o fechamento das cidades e a circulação muito diminuída de pessoas, que aconteceu já 15 dias atrás, começou a fazer efeito. Ontem, para vocês terem uma ideia, o número de casos totais na Itália chegou a 59 mil e ele aumentou 10% em relação ao anteontem. Parece muito, e é muito, mas é menos do que vinha aumentando. A taxa parece que está arrefecendo. Então, é uma boa notícia no meio, né, de notícias ruins. O número de mortes por causa de corona foi de 5,4 mil pessoas na Itália, que é um número 13,5% maior do que anteontem. Mas, ao mesmo tempo, o número de curados é de 7 mil pessoas agora, que é um número 15,7% maior. É a primeira vez que eu me lembro de ver nos últimos dias na Itália o número de curados subir percentualmente em relação ao dia anterior, mais do que o número de mortos. Então, é algo bom da gente acompanhar, né? Ontem o governo italiano, através de um decreto, ele prorrogou a quarentena, e não só prorrogou a quarentena, ele deixou ela mais estrita ainda. Então, fechou algumas fábricas que ainda estavam funcionando, indústrias, né? Agora é acompanhar. Um caso que está crescendo muito para a gente olhar também é o caso da Espanha. Eu não me debrucei para ver isso ainda, por total falta de tempo, mas ontem, conversando com os jornalistas italianos com quem eu mantenho contato, eles falaram que o caso da Espanha parece que vai ser pior do que da Itália por dois motivos principais. As medidas demoraram para chegar também, né? E o sistema de saúde da Espanha, ao que tudo indica, eu não sou especialista nisso, não fui atrás disso para apurar de fato, mas um grande amigo meu, jornalista italiano, me falou ontem que o sistema de saúde público da Itália, no geral, é muito melhor do que o sistema de saúde público na Espanha, principalmente na região norte da Itália, que é onde os casos estouraram, né? A grande dificuldade agora, a Espanha chegou em 1.000 mortos muito rápido mesmo. A grande dificuldade na Itália agora é conter a ida de pessoas ao sul da Itália. Muita gente que mora no norte da Itália é do sul, né? Então a pessoa trabalha em Milão, mas ela é de Palermo, ela é de Reggio Calabria, de Lecce, né? Ela é de Bari, dessas regiões mais ao sul da Itália, que são regiões mais pobres, né? As pessoas fazem esse caminho natural de buscar melhores empregos no norte da Itália. Com os confinamentos, com a quarentena, muitas pessoas quiseram voltar para casa, voltar para o sul. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que você eventualmente leva pessoas infectadas para o sul, onde você tem um contraste muito grande entre o norte da Itália e o sul da Itália em termos de desenvolvimento, e em termos, obviamente, de rede hospitalar, né? De capacidade do sistema público de suportar. A Lombardia é o lugar onde mais tem leitos de UTIs, por exemplo, na Itália, né? Dos 5.100 leitos italianos de UTI, mais ou menos 1.400, 1.500 estão na Lombardia.
ou no Vêneto, Friuli, Venezia Giulia, né? As regiões do norte, elas são mais ricas em relação a isso, né? O Bérgamo entrou em colapso, por exemplo, os hospitais de Bérgamo são dos melhores hospitais da Europa, né? Dos melhores hospitais do mundo. Ali existe realmente um bolsão de riqueza. E agora vocês imaginem essa mesma epidemia tendo uma segunda onda de rebote, de contágio e de mortes no sul da Itália, né? Que é tudo muito mais complexo, muito mais escasso, muito mais empobrecido, né? A estrutura pública é muito, muito, muito pior. Então, a gente está esperando aí notícias não muito animadoras numa segunda onda de rebote na Itália, mas a princípio os números arrefeceram um pouco de ontem para hoje. Precisa acompanhar ainda hoje, amanhã e talvez mais um dia para ver se realmente chegou num platô ou se foi um desvio de curva e vai continuar crescendo, né? Deixa eu ver se a Laura já está por aí para a gente conversar, porque ela tem aula às 4 da tarde. Então, galera, a gente não vai poder falar muito tempo com ela, mas acho que vai ser bom, porque a Laura, junto com a Mônica De Bolle, que eu já falei com ela na semana passada, né? Na minha opinião, elas são as duas maiores economistas do Brasil hoje, né? Economistas entre homens e mulheres, né? Assim, economistas, ponto, né? Porque elas estão olhando para a coisa do jeito certo, como, sabe, bombar investimento público agora, não é a hora de pensar em reforma, não é a hora de tentar conter déficit. A Mônica De Bolle até defendeu aqui no papo que a gente teve que o Brasil tem que se endividar agora, mas tem que gastar cerca de 4% do equivalente ao PIB com saúde, com os projetos, né? Então, eu acho que é por aí também. Por isso é legal a gente falar com elas, né? Para ver, principalmente com a Laura agora, para ver como que ela está olhando isso e falar um pouco dessa MP do Bolsonaro de hoje aí, que, pelo que eu vi, já caiu, né? Já caiu uma parte da MP que falava em cortar até 4 meses de salário. Um negócio inacreditável, né? Parece que essa parte ele já voltou atrás e já revogou. Então a gente vai falar com ela sobre outras questões que estão relacionadas a isso. Tá aqui ela aí pra gente bater esse papo. Eu tô um pouco de lado, assim, galera, porque eu continuo olhando pro computador aqui, se eu precisar olhar alguma coisa, tá? Peraí, você tá... Fala, Laura. Você tá deitado, né? Você que tá em pé, mas tudo bem, vou alterar aqui. Tudo bem? Tá me ouvindo direito aí? Tô te ouvindo, e vocês? Que bom, tudo certo, tá ótimo teu áudio. Eu vou desligar os comentários aqui, porque aí não fica aparecendo em cima do seu rosto, tá? Tá bom. A gente tá aí com 1.400 pessoas online nos assistindo. Brigadão pelo convite. Sei que você está bastante ocupado, você até saiu do Twitter nos últimos dias para se dedicar, né, a ter mais tempo para olhar a situação, né, sem muita distração. Na verdade, também tentando escrever um livro novo, aproveitar a quarentena para fazer algum projeto novo, né? Senão a gente fica inundado por essas notícias todo dia, em função, 24 horas, né? Enfim. Exato. Mas também é difícil desligar, não dá para desligar. Laura, então, como você tem um tempo curto, né? A gente tem mais ou menos meia hora para conversar. Eu queria ir direto nessa MP do Bolsonaro, que acho que é o que mais interessa no dia de hoje. Tá. Inicialmente, é uma MP longa, tem bastante coisa ali e tal. Se você quiser fazer um resumo dos principais pontos, fica à vontade também. Mas o que mais preocupava as pessoas é que as empresas poderiam suspender salários por 4 meses. E agora, há poucos minutos, o Bolsonaro acabou de avisar no seu próprio Twitter que revogou essa parte da medida provisória, né? Então, mas o que ainda me preocupa, se eu não estou lendo errado, isso é o seguinte: notícia da Folha de agora, tá? O governo vai editar uma nova MP para autorizar o corte em até 50% dos salários. Ou seja, não vai cortar por 4 meses totalmente, mas vai poder cortar metade do salário das pessoas. Então, queria que você explicasse um pouco se isso é uma boa ideia ou não é. Me parece um absurdo, mas eu também não sou, né, economista, assim. E o que na verdade, o governo deveria estar fazendo, que é o que você vem defendendo, né, publicamente há muito tempo, assim, que deveria estar usando dinheiro público como um colchão de amortecimento dessa porrada que a gente vai tomar esse ano. Então, é um pouco isso que eu queria falar sobre isso hoje. Tá. Começando pela MP e pelo artigo que, ao que parece, será revisto, né? Na verdade, o governo não pode suspender um artigo de uma MP que ele já enviou. Ele vai ter que mesmo enviar uma nova medida provisória, diferente da que foi enviada. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a gente não sabe exatamente o que vem
nessa nova versão, né? Antes de dizer que suspenderia esse artigo, o presidente tinha sinalizado que talvez autorizasse a liberação de seguro-desemprego para quem tivesse nessa situação de suspensão de contrato, o que não estava lá escrito no artigo na MP enviada. Então, na MP enviada, claramente ficaria a cargo de cada empregador definir se o trabalhador receberia algum salário, que salário, quer dizer, algo realmente muito absurdo em termos de direitos trabalhistas. Na prática, você dá o poder, você passa a remunerar as pessoas como se fosse uma caridade, né? A empresa passa a decidir se ela vai ou não pagar as pessoas. Quer dizer, de fato era muito absurdo, mas não sabemos o que vem no lugar. Então a gente tem que ter muito cuidado na análise a quente, né? Considerando esse governo e esses sinais muitas vezes contraditórios, essas respostas às reações das redes sociais e o que está sendo colocado em prática. Na verdade, tanto esse artigo, que em tese foi suspenso, será revisto, não sabemos, quanto a MP no geral, e esse que você menciona de corte de 50% de salários, na verdade é outra parte que já estava também prevista, que o ministro Paulo Guedes já tinha anunciado na coletiva que ele fez com aquela coletiva meio patética há alguns dias, né? Já tinha sinalizado para essa possibilidade de corte de jornada de trabalho pela metade e corte de salário pela metade. Então, isso também já estava previsto. E a lógica dessas medidas como um todo é muito equivocada, no geral, e também para o momento que a gente está vivendo mais ainda, no sentido de que é uma lógica que parte da ideia de que, para preservar empregos, você tem que reduzir ao máximo os custos com a mão de obra e de alguma forma, flexibilizar direitos, etc. Isso, no geral, já é algo que a gente não vê funcionar, sobretudo em contextos de crise, de depressão. Então, a gente viu que a própria reforma trabalhista flexibilizou uma série de normas, de contratos, de formas de ter contrato de trabalho. Isso não é capaz de provocar uma geração de empregos formais, né? E você precisa, para isso, que a economia esteja crescendo, que você tenha, de fato, um dinamismo, coisa que até agora a gente não conquistou, mesmo antes dessa pandemia. Quando a gente olha para os efeitos da pandemia, que serão dramáticos, a gente sabe que não vai ser possível e nem desejável, na verdade, evitar essa recessão, essa contração que virá, na medida em que a gente quer, nesses primeiros meses, que as pessoas estejam em isolamento. Então, você não está com o tipo de crise normal em que o objetivo da política econômica vamos dizer, vamos estimular, injetar recursos, o que for, para que as pessoas continuem comprando, continuem indo tendo as suas atividades mantidas no geral. A gente não quer isso, né? A gente não quer demanda, porque a gente quer, na verdade, que as pessoas estejam em casa, mas a gente quer garantir a preservação dos salários e dos empregos. A gente quer preservar, garantir a sobrevivência, tanto de trabalhadores autônomos que não têm uma rede, enfim, que não têm direitos trabalhistas, que não serão, que não poderão recorrer ao seguro-desemprego, que não poderão recorrer a outros, enfim, não serão indenizados pela demissão, né? E assim por diante, quanto preservar os empregos e os salários dos trabalhadores do setor formal. E isso é o que não é para isso não vai evitar a recessão, mas isso vai garantir, vamos dizer, isso garantiria, né, caso implementado, a sobrevivência, a manutenção da compra de bens essenciais, de serviços essenciais, incluindo não só os trabalhadores diretamente afetados, mas toda a sua rede, né? Então, quando se fala em manter o salário das empregadas domésticas que não estão indo ao trabalho, como que você vai fazer isso se você está reduzindo o salário da própria, né, de quem está pagando, ou seja, você está facilitando uma perda de renda generalizada, né? Isso tende a fazer desse colapso um colapso ainda maior, não só na saúde, mas
na própria, enfim, nas próprias condições básicas de vida da população. Porque, assim, eventualmente As medidas... a pessoa que eventualmente ia manter o pagamento, por exemplo, de uma diarista, mesmo que ela não venha trabalhar, se essa pessoa é CLT e tem 50% da renda bombada... Exatamente, ela não vai manter e isso bate lá. Exato. Então, na verdade, isso tudo está muito na contramão do que os outros países estão fazendo e do que deveria ser feito, né? Se a gente olha para os pacotes anunciados pelos vários países europeus, Reino Unido, Alemanha, França, Portugal, vários desses países criam, entre as suas medidas, dispositivos para tentar preservar os empregos que vão na linha de o governo dividir com as empresas e com os trabalhadores os custos dessa crise, né? Então, indenizando empresas para manter os salários. Então, o Reino Unido, por exemplo, mantém 80%, até 80% dos salários das pessoas que estão sem trabalhar, afastadas, vamos dizer, do trabalho, indenizando as empresas. Na verdade, as empresas, então, cobrem o que for a partir desses 80%, podendo até cobrir os 20%, e o ideal é que mantivessem o salário completo. Quer dizer, são políticas desenhadas para preservar os empregos e os salários. Senão, se torna simplesmente um plano de ajuda aos setores empresariais, né, sem contrapartida, em que só quem paga o custo é o trabalhador. Quer dizer, o governo não está indenizando, as empresas não estão pagando salário, o trabalhador que está perdendo a renda. Isso não é enfim, a via que está sendo escolhida por outros países que estão pensando em formas de garantir a renda e a sobrevivência. E aí, numa pós-epidemia, Laura, você acha que se mantida essa lógica, não com essa MP, mas com outras coisas, você acha que num pós-epidemia tende, inclusive, a aumentar a concentração de renda, por exemplo? Acho que sim. Bom, a pandemia ela já vai ter efeitos distributivos muito ruins, né? Porque é evidente que ela vai afetar, como qualquer crise, mas nesse caso uma crise de saúde pública num país tão desigual como o nosso, em que o acesso à saúde também é tão desigual, o acesso a saneamento, a tudo que a gente precisa, na verdade, para controlar esse contágio, né? E mesmo a impossibilidade de tantos trabalhadores de parar de trabalhar, né? As pessoas sem meios de sobreviver, isso já tende a aumentar desigualdades. Essa crise vai bater de forma muito diferente entre os mais vulneráveis. E quando você adota esse tipo de medida, né, e deixa de adotar medidas mais amplas de garantia de renda mínima e de preservação de renda, empregos, etc., para os mais vulneráveis, você está só ampliando essa situação, o que pode, inclusive, ter um efeito no pós-crise de retardar a recuperação, de tornar mais lenta a recuperação da economia, né? A gente já está com a economia brasileira muito fragilizada, essa crise está se abatendo sobre uma economia, a gente tem que lembrar, que já estava frustrando todas as expectativas, que já vem de uma estagnação de vários anos, né? Primeiro de uma recessão e depois de uma estagnação já desde 2017. Então, 5 anos de crise aí no total, mais de 5 anos. Famílias ainda em situações precárias, endividadas, sem justamente retomar o consumo. Então, se você tem uma crise que se abate sobre uma economia assim, né, a recuperação ela é ainda mais difícil, você tem danos que são mais permanentes, né? E danos à saúde, à vida, né? Que é algo que daí não se recupera mesmo, né? Então, é muito lamentável que, ao invés de reagir, né? Acho que está muito claro, todos os países, o Reino Unido abandonou 10 anos de austeridade, com as medidas anunciadas agora, né, esse grande pacote. Quer dizer, os países estão entendendo que uma pandemia desse tipo exige Estado, né? As forças de mercado não são capazes de lidar com algo assim, como não são capazes de lidar com guerras, com catástrofes naturais, né? Quando fica muito claro que não basta simplesmente você ter o mecanismo de equilíbrio aí de preços, então não tem mais demanda, não tem mais oferta, o preço vai se ajustar. Não é assim. Você está com uma situação de falta de produção de bens, de equipamentos médico-hospitalares necessários
você está com uma falta de produção suficiente de testes e de uma série de coisas, de leitos, né, do que é necessário. E não só é necessário o Estado para preservar a renda das pessoas, mas também para garantir que a nossa estrutura industrial seja alocada da melhor forma possível para produzir aquilo que o país precisa. Era isso que o governo tinha que estar pensando e planejando, né, nesse momento emergencial. Destinar os recursos necessários para a saúde e pensar até em o que a gente chama de reconversão industrial, que é pegar plantas existentes que têm capacidade tecnológica necessária para produzir os respiradores que os hospitais vão precisar, tudo aquilo que é necessário para manter, enfim, para evitar o colapso do sistema público de saúde. Ao invés disso, estamos vendo medidas, vamos dizer, que dobram a aposta numa estratégia enfim, que combina muito com a ideologia ali da equipe econômica, né? Que é uma estratégia de não, se a gente tira o Estado, a gente tira direitos, a gente tira restrições, o mercado vai ajustar e aí os empregos vão ser preservados. Não há como sair dessa situação com esse tipo de mentalidade. O mercado não vai funcionar para alocar os recursos da melhor maneira possível, o mercado não vai funcionar para garantir a sobrevivência das pessoas numa situação como essa. Ou seja, a gente não pode esperar pelo PIB privado, que o governo acabou de criar, mas esse PIB privado agora não vai dar jeito nisso, né? Não, bom, já não estava muito dando jeito, né? Se ele existisse. Se ele existisse. A FGV, assim, dia 11, quando o Bolsonaro chega no Brasil e, como diz o Reinaldo Azevedo, vomita 20 infectados em Brasília, né? Já tinha uma revisão de PIB de 2,4% de crescimento para 2,1%, que já era, segundo vários analistas, e se não me falha a memória você também, uma fantasia que o Brasil não ia crescer 2,1% nem a pau, isso, né, pré-corona. Aí, agora a gente teve aí a FGV divulgando que a queda pode ser de 4,4%. A Mônica falou, naquele dia que eu conversei com ela, numa queda de até 6%. Se a gente descontar a possível subida que o governo queria de 2% e somar 4,5%, né, a gente já tem aí uma queda a gente está falando uma queda mínima de 6, 6,5%, 7%, talvez 8%, a gente não sabe. Claro que você já deve estar pensando nisso, eu não estou pedindo nenhuma previsão nem nada, se você publicamente não está falando sobre isso, não tem problema nenhum, mas você acha que vai ser por aí, vai ser uma coisa tão horrível assim? A questão com essa crise, né, ao contrário, por exemplo, tem várias diferenças com o que a gente teve em 2008, 2009, ou mesmo com a nossa crise de 2015, né? Primeiro, a gente tem elementos comuns, então são crises que são globais, que envolvem, né, uma inter-relação com todos os mercados, todas as economias do mundo. Isso vale. Em 2015, a gente teve uma queda de preço de petróleo também, brutal, que teve impacto muito forte na economia brasileira, e isso está ocorrendo também agora. Então, tem elementos comuns. Assim, em 2008, 2009, a gente teve essa crise do sistema bancário que contaminou a economia real, etc., o que também é evidente que temos um fator financeiro criado nessa crise, mas a verdade é que essa crise ela tem uma origem muito diferente. Ela é uma crise de economia real de início, né? Esse choque da pandemia, na verdade, ele faz a bolsa cair, uma série de coisas, mas ele faz a bolsa cair também porque ele, na prática, vai levar a um colapso e tende a levar. É isso que é o mais diferente. Tem de levar a um colapso, porque das atividades econômicas, no sentido de que se você quer manter a população isolada, você quer e evitar aglomerações, e evitar viagens, e evitar que as pessoas saiam de casa para comprar aquilo que não é essencial, você necessariamente está, sim, estabelecendo que essas atividades, setor hoteleiro, aéreas, varejo, entretenimento, esses setores não funcionam. Você está determinando de partida que eles não funcionam. De modo que não basta, nesse caso, então, o governo agir para compensar, no sentido de, vamos então injetar recursos e movimentar a demanda. Não é possível, você não quer que as pessoas saiam para comprar, né? Você vai ter que aceitar mesmo essa recessão. Então, ao contrário dos outros momentos em que o governo podia fazer aquilo que a gente chama de uma atuação anticíclica, que é compensar pela não atuação do setor privado, isso a gente não pode fazer nesses primeiros meses.
porque a gente não quer, de fato, que as pessoas saiam por aí comprando. A gente não quer injetar esse novo ânimo na economia. Isso significa que a perda de PIB tende a ser maior. E a gente está em bases mais frágeis. Em 2008 e 2009, a gente estava vindo de um crescimento, estava começando um ciclo de crescimento mais acelerado, já tinha um plano de investimentos públicos, que era o PAC, em andamento, e aí vem a crise. Na verdade, o governo, na maior parte das medidas tomadas, apenas preservou, né, aquelas políticas que já estavam implementadas, e isso ajudou a gente a movimentar o mercado interno a sair rapidamente. A gente teve 2 trimestres de recessão, não foi pouco, Claro. mas saímos mais rápido que os outros países. Nesse nosso novo caso, a gente está com o contrário, a gente está com o governo com o teto de gastos, com as mãos atadas, com 5 anos de estagnação. Quer dizer, a gente está numa situação em que não só você não vai poder fazer nada no primeiro momento, mas o que você deveria fazer logo depois, que é uma espécie de plano Marshall, já se fala em um plano Marshall, que é o plano da reconstrução da Europa no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, algo como um grande volume de investimentos públicos para que a gente supere, né, e deixe para trás esse colapso, não parece algo que está muito no nosso horizonte aqui no Brasil, considerando tanto o que o governo deseja, enquanto, né, o que é a ideologia da política econômica, que é basicamente a agenda de reformas, que não é uma agenda de crescimento econômico, não é uma agenda de retomada, e com, né, esse consenso de que, na verdade, a solução ainda é cortar investimentos e tal. Então, a gente realmente está num quadro muito dramático, tanto agora, quando não é mesmo para tentar fazer isso, é para tentar preservar a renda das pessoas, sim, renda mínima, preservação de empregos, até socorro a determinados setores com contrapartida em preservação de empregos, é algo muito desejável nesse momento. Agora, depois seria necessário, depois do isolamento, uma série de políticas aí sim de estímulo para a gente sair. E essas não parecem que estão sendo nem desenhadas, elas já deveriam estar sendo, inclusive, preparadas agora. Porque você não começa um plano de... Por exemplo, se você fizesse um plano de reparo das rodovias que estão deteriorando, né? Um plano de reparo da infraestrutura do país que já está há alguns anos com investimentos muito reduzidos e com isso não está sendo nem capaz de manter, né, a estrutura existente, ou mesmo um plano mais ambicioso de superar lacunas que a gente ainda tem no saneamento básico, enfim. Você poderia ter um plano desse tipo, mas para isso você já precisaria estar desde já trabalhando esse plano, porque isso tudo envolve licitação, envolve uma série de questões de gestão que são lentas. Então, o governo teria que estar atacando em todos esses frontes, no fronte mais de curto prazo, emergencial, e no fronte da saída dessa crise, para que ela não dure, não dure tanto quanto a crise anterior, que ainda não acabou. A gente ainda não saiu da crise anterior, e os mais pobres não saíram mesmo. Os mais pobres ainda estão com a sua renda caindo na maioria dos casos, né? E com uma informalidade recorde. Sim. Agora, na Itália, eu li duas ou 3 semanas, acho que foi 3 semanas atrás, o governo anunciou assim, 48 bilhões de investimento de dinheiro direto na economia, né? De várias maneiras, com grana direto na mão das pessoas, programa de renda mínima, etc. E tal, até investimentos em infraestrutura, etc. Assim, só que a relação de dívida PIB na Itália, ela é muito pior que a nossa, na verdade, números puramente frios, assim, e de novo, não sei mais o que eu observo, assim, o tempo que eu morei lá, eu me lembro que a Itália devia, tipo, 115% do PIB, um negócio completamente absurdo, assim, né? O Brasil não está nesse nível, o Brasil deve hoje quanto? 70 e poucos por cento, talvez? Eu não me lembro qual é o número. Então, assim, mas eu sei que o perfil da dívida, como vocês economistas chamam, é diferente, né? A Itália, em tese, tem mais condições de pagar, então pode se endividar mais, tem uma moeda mais forte que a gente não é muito bom pagador no mercado internacional, então não pode aloprar muito e subir muito a dívida. Mas você acha que esse seria um momento de queimar um pouco e subir um pouco essa dívida? É de onde vai sair esse dinheiro? Ou você acha que tem outros bolsos que o governo pode botar a mão para tirar esse dinheiro que a gente vai precisar agora?
Olha, o governo decretou o estado de calamidade, né? E isso já permite de imediato que o governo não cumpra as metas fiscais, que é a meta, tanto a regra de ouro quanto a meta de resultado primário, que é aquela meta que dá a cada ano qual é a diferença entre o que o governo gasta e o governo arrecada, né? Que pode ser feita no ano. Ele já não precisa cumprir, ele pode destinar recursos tanto a saúde quanto a políticas de proteção da renda, de proteção social, imediatamente, a partir de medidas de decretos de crédito extraordinário. Ele também não precisa, com isso, cumprir o teto de gastos. Quer dizer, então, o governo tem em mãos a possibilidade de, sim, emitir mais dívida pública para lidar com essa emergência. Isso já está se tornando um consenso, inclusive, entre economistas, mesmo entre os economistas muito preocupados com a trajetória da dívida pública brasileira. Primeiro porque hoje o espaço que a gente tem já é muito diferente, considerando que os juros caíram muito, o governo está já economizando bastante no pagamento de juros sobre a dívida. Então, a situação de se aumentar uma dívida hoje já é bem diferente do que aumentar a dívida há alguns anos atrás. Tá? Só para a galera entender, Laura, qual que é a diferença? Antigamente o governo emitia um papel que tinha que pagar X% de juros e hoje tem que pagar menos, é isso? Na verdade a taxa de juros caiu bastante no Brasil, até por conta da crise, né? Então a crise reduziu muito a inflação e com isso permitiu que o Banco Central reduzisse a taxa básica de juros, e essa taxa básica ela afeta as taxas de juros que são pagas sobre as diferentes partes da dívida pública emitida. Então tem uma parte, inclusive, que é diretamente atrelada à Selic, que é a taxa básica de juros que o Banco Central define. Então, quando o governo gasta mais do que arrecada, o governo vai lá ao mercado, emite um título público, esse título público é vendido para um fundo de pensão, para um investidor individual, para seguradoras, para fundos de investimento, para o que for, né? Para investidores estrangeiros. E aí esse papel rende uns juros. Esses juros caiu muito, está num patamar muito baixo. Então, emitir dívida hoje custa muito menos do que emitir dívida antes dessa redução de juros. Então, esse é um primeiro ponto, né? Além disso, essa dívida pública no Brasil hoje, ela é, sobretudo, interna, ela é em reais. Ao contrário de momentos como nos anos 80, em que a gente tinha uma dívida em dólar, sobretudo, né, com FMI, com bancos estrangeiros, etc., a nossa dívida é em reais. Então, ela não está se tornando mais cara por conta da alta do dólar, e você também não tem um risco de não pagamento de uma dívida em reais do mesmo tipo. Na verdade, a gente tem mais reservas internacionais, ou seja, reservas em dólar, muito mais do que dívida em dólar. Na verdade, a gente tem uma dívida líquida externa, soberana, muito negativa hoje no Brasil. Por isso, até a gente não teve a situação que a Argentina teve no ano passado, que é uma situação bem diferente. A Argentina, sim, deve em dólares, deve em moeda estrangeira, deve para a FMI. Então, há isso já para dizer que não acho que a gente devesse se preocupar nesse primeiro momento, diante dessa pandemia, com um aumento da dívida pública. Ele virá, isso significa que a gente vai estar distribuindo em toda a sociedade o custo dessas medidas, né? Porque a dívida pública, claro, ela gera um custo depois para o Brasil, que tem que pagar esses juros, mas é um custo que divide, vamos dizer, que é dividido entre a sociedade. Agora, se a gente quer que os mais ricos paguem mais nesses pacotes, dessas medidas, aí a gente pode, na verdade, financiar pelo menos parte desse plano que a gente precisa e que até agora não apareceu, que é muito insuficiente do ponto de vista de injeção de recursos, tanto no SUS quanto na renda, né, nas transferências de renda. Até agora o governo anunciou algo muito pequeno em magnitude, né, em termos... Sim. Claro, ele até apontou na direção correta quando fez enfim, ampliou o Bolsa Família, né, em tese suspendeu aquelas restrições que estavam havendo, que estavam impedindo que a fila do Bolsa Família andasse. Então isso é muito importante, mas não é suficiente. Você precisa de um programa mesmo de renda básica, etc. E esse programa enfim, o governo anunciou R$200 até para quem está no cadastro único de benefícios sociais também, por 3 meses. Mas R$200 por 3 meses
É muito longe do Não. que é necessário. Tem aí uma proposta. No Rio de Janeiro, isso é uma diária de uma diarista. Claro. Não Tem resolve uma nada. proposta aí na mesa que, inclusive, eu recomendo que vocês olhem para assinar, porque é para pressionar os deputados, a fazer um programa que, na verdade, seria de R$ 300 por membro da família por 6 meses. Ou seja, tem Uhum. 5 filhos, você recebe 5 vezes R$ 300. Tá? Sim. Idosos também incluídos. Então, é algo muito mais relevante que dure mesmo todo o tempo que precisa, seria necessário. Para isso, a gente pode usar a tributação dos mais ricos também como maneira de financiar. Então, eu não acho que tem que financiar necessariamente só com dívida pública, não. Eu acho que seria muito mais interessante se a gente fizesse, né, mudanças no que a gente sabe que é um sistema tributário muitíssimo injusto, Uhum. e aproveitasse esse quadro e essa situação para reduzir um pouco as nossas desigualdades e reduzir também os custos dessa crise, distribuir melhor os custos dessa crise, por exemplo, tirando a isenção de tributação de dividendos, né, no imposto de renda da pessoa física, por exemplo, está se falando em taxar grandes fortunas, outros países estão falando disso. Enfim, eu até acho que do ponto de vista arrecadatório, taxar grandes fortunas não dá tanto quanto imposto de renda. Então, criar uma alíquota a mais no imposto de renda, por exemplo, é Sim. algo que faria mais sentido, mas que aí demoraria um pouco mais de tempo. Então, enfim, pensar mecanismos para tributar a renda e o patrimônio de quem está lá no topo da distribuição, que a gente sabe que no Brasil concentra uma parte muito desproporcional da renda, seria bom para esse plano e financiar uma renda básica para quem está mais vulnerável do outro lado. Acho que isso é que seria um pacote ideal. Tem umas questões, Leandro, que também são importantes nesse debate, que é o seguinte: o que vai fazer com as empresas, por exemplo, companhias aéreas? Uhum. Então, lá nos Estados Unidos, esse debate já está muito forte agora. A Boeing já estava numa situação difícil antes dessa pandemia, porque teve os acidentes lá com o avião que tinha um problema no software, etc. E agora a dúvida é: o Estado americano vai deixar a Boeing quebrar ou não vai? E aí esses debates suscitam também questões sobre desigualdade, porque lembra um pouco aquilo que a gente viveu na crise de 2008, que se resgataram os bancos, né? Os bancos eram muito grandes para se deixar eles falirem, isso colapsaria o sistema. Então, teve resgates multimilionários para os bancos e, do outro lado, as pessoas perderam seus empregos e não tiveram esse mesmo nível de resgate, vamos dizer assim, né? Sim. E isso, Uhum. inclusive, deu origem ao movimento Occupy Wall Street, né? O Nós Somos de 99%, porque gerou muita revolta naquele contexto. E acho que a gente vai ver uma coisa parecida agora, no sentido de que, sim, por um lado, é horrível imaginar um pós-crise em que a gente não tenha mais companhias aéreas. A gente vai precisar ter esse setor operando, as pessoas precisam. Agora, por outro lado, você injetar recursos para socorrer empresas sem contrapartida, né, que não envolvam o retorno para a sociedade, é algo muito problemático. Então, você teria que estar pensando também em mecanismos de, sim, socorrer, seja com crédito do BNDES, por exemplo, dos bancos públicos, os setores que estão mais afetados, né? Uhum. Mas você não pode dar prioridade. Primeiro, você tem que exigir contrapartida em preservação de emprego, em preservação de salário para os trabalhadores, contrapartidas que venham em outras formas, de redução até de tarifas, eventualmente, Claro. algo que retorne para a sociedade depois, né, esse custo de Uhum. socorrer. Uhum. E, ao mesmo tempo, você precisaria ter uma distribuição. Você não pode priorizar essas grandes empresas em relação às pequenas e médias empresas e muito menos em relação aos trabalhadores e os mais vulneráveis, né? Você tem que Sim. estar distribuindo isso, né? Sim. Eu falei hoje de manhã com alguns amigos que têm pequenas empresas sobre a MP, né, antes dessa possível revogação aí. E pensei, pô, eles vão estar achando uma grande ideia, né, não pagar os funcionários por 4 meses, porque afinal de contas vai salvar a empresa deles pequena e tal, não sei o quê. Falei com 3 amigos, na verdade. Os 3, independentemente, em ligações diferentes, os 3 falaram: eu não vou parar de pagar salário, cara, porque primeiro que os caras
vão fazer o quê? Eles vão procurar emprego em outro lugar, eventualmente, ou eles vão tocar um bico, eles vão pra rua, eles vão dirigir Uber. Tipo, o cara não vai ficar sem salário. Uhum, E a hora que esse uhum, negócio acabar, qual que vai ser a minha relação com as pessoas que trabalham comigo de confiança? Sendo que numa primeira crise eu pego e mando todo mundo claro. embora. Então, acho que pegou muito psicologicamente esse pequeno empresário e brasileiro, assim. Eu achei que eles iam estar muito a favor disso. Me surpreendi que as pessoas tiveram uma tomada de consciência, É. muitas dessas que eu falei, né? Claro que vai depender aí de cada empresário. Eu não sei muito bem o que que é a Van, ou, enfim, É, seja. Mas é verdade. esses que eu É, conversei são pessoas boas, tá? claro, exato. Eu imagino que sim, né? Mas o que me parece é que tem sim um tiro no pé também do ponto de vista do sistema em geral, né? Muitas dessas medidas tem uma coisa que a gente chama de o paradoxo dos custos na economia, que é o seguinte: às vezes a firma, a empresa, ela quer reduzir seus custos, ela quer cortar salários, né? E isso parece que vai beneficiar ela própria, né, os seus lucros. Mas se todas as firmas ao mesmo tempo fazem isso, isso leva a uma perda na economia como um todo, de consumo, de vendas, né? Porque o conjunto das economias está vendendo, o conjunto das empresas vai vender menos, você está afetando o salário dos trabalhadores como um Uhum, todo, você tem menos uhum. mercado de consumidor, e isso até reduz os lucros. É muito possível que até reduza os lucros. Então, esse tipo de lógica, ainda mais numa situação dessas, de colapso já, de crise, se todo mundo cortar salário, né, a crise vai ser ainda maior. Esse é o fato, né? E para além das questões mais dramáticas, né? Daqueles que não têm nenhuma outra proteção e que não teriam com essa medida, porque essa medida ela não deixaria nem o trabalhador ser indenizado pela demissão, ela não deixaria o trabalhador recorrer ao seguro-desemprego na maneira como estava no texto. Pode ser que isso mude, né, aparentemente, mas realmente era algo muito absurdo e inédito em relação à CLT mesmo, ao que a gente tem enquanto Código Trabalhista. Sim. Laura, eu falei que ia botar um despertador com 30 minutos, já deu Acho que 35. já deu. Eu tenho que dar aula agora, gente, para os meus É, alunos da isso. USP, por isso que aqui na nossa atividade online está intensa. Obrigado pelo seu tempo. De repente a gente volta a bater um papo daí na semana que vem, pode ser? Infelizmente não vai ser pouco tempo que a gente vai ficar É, pensando nesses assuntos e em casa, exato. querendo falar sobre eles. Muito obrigada a vocês por terem convidado e a gente continua aí em contato. Obrigada Legal. a vocês também que estão assistindo. Cuidem-se, cuidem dos outros aí também, dos idosos. Fiquem em casa. Legal. Obrigadão, Laura. Tchau, tchau. Tchau. É isso, galera. Tem umas perguntas aqui. Vocês querem que eu leia? Eu vou ler 3, tá? Eu tô com um monte de coisa pra fazer também. Pera aí. Tem esse negocinho de pergunta aqui que eu achei tão legal. A última vez que a gente fez. Ah, isso era uma coisa que eu gostaria de ter perguntado para ela. Isso é uma coisa que eu falei com esses meus amigos hoje também, né? Que são empresários. Tem possibilidade de suspender dívidas de pessoa física? Como negociar? Eu acho que não tem nenhum mecanismo ainda pensado para isso, né? Mas realmente, eu acho que muita gente vai deixar de pagar aluguel, boleto, enfim. Eu acho que vai ser uma negociação mais diplomática, caso a caso, do que qualquer outra coisa, né? A não ser que tenha alguma medida do governo aí, né? Outra pergunta aqui, isso aqui a gente respondeu ontem já, eu acho também. Como será esse pico em abril? É mesmo um pico? Então, esse é o pico de número de contaminados, né? A estimativa é que se imagina que se chegue num pico em abril. Eu tinha falado com uma pessoa que é da área, tinha me falado que o pico mais ou menos podia ser em torno de 10 de abril. Na conversa com o Reinaldo Azevedo, esses dias aí que a gente fez, 2 dias atrás, o Reinaldo já falou com outras pessoas que acham que vai ser maio. Então, a gente não sabe, na verdade, né? Por isso que esses primeiros dias de quarentena, eles são importantes para a gente tentar entender também se isso vai ajudar nesse começo, né? Que todo mundo cientificamente já se sabe que ajuda, assim, né? Que mais aqui? Vamos achar mais uma aqui. Isso aqui é uma pergunta que era legal fazer para ela também. Eu vou perguntar para ela depois, de repente ela responde. Eu posso até postar no Twitter, em algum lugar. Vocês acham que ele
que ele, Bolsonaro, né, vai fazer igual o governo Collor, mexer na poupança. Não sei se tem ventos disso por enquanto, né? O que deveria fazer era liberar a FGTS, uma parte do FGTS, que seria a coisa mais rápida de fazer, né? Que pode ser feito sem muita negociação também, né? Ai. É isso, galera. Tem umas perguntas de mercado de ações que eu não vou nem me mandar, nem me julgar capaz de responder isso. Aqui, essa última pergunta, então. Vai ficar disponível a live? Vai. A gente vai deixar a live no nosso Insta. Vocês podem ver depois. A gente baixa esse vídeo, coloca no Instagram. A gente vai colocar no YouTube também. Muita gente está pedindo para botar no YouTube. A gente está fazendo o Instagram, gente, porque que a gente tem muito mais gente seguindo o Tibia aqui, né? O YouTube é uma coisa que a gente não se dedicou muito ainda, mas esse ano a ideia é se dedicar. E outra que o Instagram tem essa possibilidade de falar e colocar a pessoa na conversa, né? O YouTube depende de uma coisa um pouco mais complexa para fazer, a gente está fazendo de casa, então por enquanto não vai ser possível, tá? Mas o vídeo vai ficar aí para todo mundo ver. Eu estou indo nessa, lembrem que a gente tem o nosso financiamento aberto, nosso Catarse, então entrem no site Intercept, no site Intercept Brasil. Na parte superior direita tem um linkzinho explicando como é o nosso financiamento feito pelo público do Intercept, nossos parceiros, apoiadores, são 8 mil pessoas mais ou menos, e a gente está buscando uma nova meta aí de faturamento, porque é basicamente isso que sustenta o site da maneira independente como a gente é, sem precisar de anúncios, sem, né, ter que recorrer a patrocínio privado de empresas, de governos, né? A gente não tem nada disso, nem fica com um monte de link lá fazendo clickbait para vocês linkarem em publicidade programática e tal. Então, quem puder, entre no site do Intercept e acessem o nosso financiamento coletivo no Catarse, tá bom? Valeu! Amanhã a gente vai fazer uma outra live, possivelmente, a Tatiana Dias, a nossa editora, ou se não der para fazer amanhã, a Tati vai fazer na quarta-feira, mas de todo modo, amanhã a gente vai ter alguma outra coisa aqui, com certeza a gente já está falando com mais gente, esses papos estão sendo muito legais e tem muita gente assistindo, então a gente vai seguir, porque acho que é o jeito da gente conseguir se comunicar mais facilmente, né, do que a gente ficar só escrevendo coisa e só no Twitter, que acho que aqui tem uma empatia melhor, é outra onda, né? Tá bom? Valeu, obrigado a todo mundo aí e até a próxima.